noite! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso segundo dia do primeiro webinário de estudos do Graça e Agrado. Para nós é uma grata satisfação ter você aqui nessa noite novamente. Obrigado se a sua presença está sendo ao vivo, né? Ou se você vai assistir depois, já fica aí o nosso muito obrigado pela companhia. Deixa aqui o seu like desse vídeo, ajuda bastante o canal e ajuda também o evento, né? As outras pessoas ficarem sabendo da existência do evento e mais pessoas poderiam vir palestrantes que tem sido uma bênção na nossa vida. Isso foi o que a gente desfrutou ontem, né? Na palestra com a missionária Johanna de Oliveira, lá da Hungria, e para nós foi uma alegria poder ouvi-la, né? Para o nosso coração foi um desafio muito grande e sabemos que foi da vontade de Deus, né? Tudo que nós ouvimos e muito enriqueceu o nosso coração. Certamente todas nós saímos bem pensativas, né? Quando o vídeo encerrou e a roda de conversa também encerrou, a gente ficou bem pensativa sobre tudo que a gente ouviu, para a glória de Deus, para a humilhação nossa, e é dessa forma que Deus certamente é mais e mais glorificado na nossa vida, né? Então, eu queria apresentar para vocês, né, a nossa palestrante dessa noite. Eu, quando pensei, né, busquei uma palestrante para as moças, né, para falar sobre como viver uma vida de piedade estando solteira, né? Hoje em dia o apelo para a sexualidade transviada ela é muito grande no mundo onde nós vivemos. E para as pessoas que são solteiras, né, para as moças solteiras, esse apelo ele é muito forte, né? Hoje em dia a gente tem livros, a gente tem 1 bilhão de romances circulando por aí, e a moça cristã, né, independente da sua idade, se ela é jovem ou se ela já é uma mulher mais experiente, se ela já foi casada, se ela foi divorciada, se está divorciada, independente, se você tem uma vida onde você é solteira, certamente o seu coração e a sua mente, né, pode se focar muito mais na obra do Senhor. Essa é a tônica da palestra da Ilza hoje, né? Como eu como solteira, o que eu posso fazer, né, para glorificar mais a Deus? De que maneira eu posso dedicar o meu tempo, as minhas forças, o meu foco, bem diferente da mulher casada, né, que é a palestra que nós também vamos ter sobre a esposa piedosa, que é a que eu vou palestrar. Nesse sentido, quando a moça ela é solteira, ela não tem nada com que se preocupar a não ser consigo mesma, no sentido que o apóstolo Paulo fala numa das suas cartas, né? De que o solteiro ele tem esse foco para as coisas do Senhor, diferente do casado, né? Mesma coisa a mulher, quando ela é esposa piedosa, ela vai exercer a sua piedade também nas várias áreas da vida, mas também no lar. A moça que ainda não casou ou que não está casada, a mulher que não está casada, ela tem também muitas oportunidades de viver a piedade dela, mesmo em face a toda essa pressão que ela sofre desse mundo mau e pecaminoso. Então, hoje a Ilza vai compartilhar conosco, né, esse desafio de ser uma mulher piedosa, na espera do amado da sua alma, que é Cristo, né? Independente se você vai casar ou não, né? O seu foco realmente, estando em Cristo, certamente você vai desfrutar de benécias e de bênçãos muito maravilhosas ainda aqui nesta vida, né? Quanto mais na vida eterna. Bom, então, gostaria de orar por você e usa passos para que Deus possa usar você de maneira poderosa para abençoar as nossas irmãs solteiras. Bora! Senhor, graças nós te damos por podermos chegar a esse segundo dia de webinário com os corações já contritos e quebrantados, por termos ouvido o que é ser uma mulher piedosa, independente se temos ou não um vínculo afetivo, se temos esposo ou se somos solteiras. A base nos foi apresentada ontem, Senhor, pela tua serva Johanna de Oliveira. Nesse dia de hoje, então, usa a tua serva Ilza Passos para que ela fale da parte do Senhor, fale sobre esse tema tão pertinente para as nossas irmãs solteiras,
como se manter contente, alegre, produtiva para o reino de Deus, quando o mundo apela tanto para que a mulher tenha certas características nessa área emocional e na área sentimental. Que o Senhor Deus nos lembre das verdades, nos ensine as verdades sobre essa temática, para que as nossas irmãs solteiras sejam protegidas por Ti, como uma dama é protegida por seu Pai. Que o Senhor, como Pai Todo-Poderoso de todos nós, que cuida de maneira especial daqueles que sofrem, daqueles que padecem, cuida, Senhor, de maneira especial das Tuas filhas, que são amadas única e exclusivamente por Ti. Ajude-as, Senhor, a ver beleza, a ver a bênção do Senhor no momento em que elas estão solteiras, que elas possam produzir para o reino do Senhor com muito mais liberalidade, com muito mais tempo, e usar isso para a glória do Teu nome enquanto são solteiras. Louvado seja o Teu nome por essas Tuas bênçãos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Ilza, fica com você agora a palavra. Deus abençoe e um bom momento de aprendizado, minhas irmãs. Até daqui a pouco, vamos lá. Olá, minhas irmãs. Eu me chamo Ilza Passos, eu tenho 28 anos, eu sou de Fortaleza, no Ceará, e eu congrego na Igreja Presbiteriana de Fortaleza. E eu queria dizer que será um prazer recebê-las, caso estejam de passagem pela cidade. Eu recebi esse convite e foi uma grata surpresa. E também foi uma boa oportunidade para aprender enquanto eu me preparava para falar com vocês. E o tema que me foi dado foi esse da espera do amado, vivendo a piedade enquanto espera no Senhor. Bem, o tema, ele é vasto e ele é bem interessante, mas eu decidi fazer alguns recortes, né? Então, eu quero primeiro tratar sobre a espera desse amado, quem seria esse amado. Depois, sobre as dificuldades que nós podemos encontrar no período da espera, assim como as oportunidades presentes nele. E, por fim, como você poderia ajudar a sua amiga solteira. Eu espero ajudar vocês na reflexão. E mesmo que eu não traga algo novo, eu espero que a gente possa relembrar algo útil nessa caminhada, nesse lado da eternidade. Então, mesmo isso sendo gravado, eu queria iniciar com uma oração para que Deus possa nos guiar nesse momento de reflexão. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço pela oportunidade de testemunhar do teu amor, de falar sobre quem tu és nesse período de espera, Senhor, que tu possa me capacitar e me ajudar a passar da melhor maneira possível o que tu colocaste no meu coração através das leituras. Abre também o coração e a mente das minhas irmãs para receber da instrução que vier da tua parte e nos ajuda a crescer em amor a ti e lembrar que tu és suficiente. No nome de Jesus, amém. Bem, então vamos lá, né? O primeiro tópico seria essa questão da espera do amado. E quem é esse amado, né? Quando eu vi o título, eu fiquei pensando que esse amado, claro, poderia ter dois sentidos. Eu explico. Eu pensei logo que, claro, poderia ser o cônjuge, só que também pensei que a espera desse amado deve ser a nossa espera pelo Senhor. E eu espero que fique claro logo de início na nossa comunicação. O nosso Senhor deve ser quem mais ansiamos e aguardamos. Vivemos em uma cultura que faz muita propaganda do amor, mas de um amor romântico, idealizado. E esse amor nada tem a ver com o amor que nos é prometido em Cristo. Pare bem para pensar, né? O amor das séries, dos livros, dos doramas coreanos, das novelas turcas, dos romances em geral que consumimos, ele é roteirizado. Ele foi feito por humanos como nós e eles refletem isso. Eles refletem os nossos desejos de sermos conhecidas, de sermos completamente aceitas, mas esse tipo de entretenimento, ele não condiz com a realidade. Nós temos o desejo de ser completamente conhecidas e amadas, mas devemos considerar que o protagonista masculino
desse tipo de entretenimento, né, que abraça, que dá flores, que fala a coisa certa, da maneira certa, no momento certo, ele foi idealizado por um autor e por uma autora, né? Na vida real, nós temos problemas de comunicação, nós temos necessidades que queremos atendidas sem ao menos termos comunicado essas necessidades. Queremos ser completamente aceitas, mesmo sabendo o quanto somos complicadas e pecadoras. Então, será que esse amado, sendo esse amado um cônjuge, um ser humano, nos aceitaria ou preencheria todos os requisitos da total aceitação, mesmo em meio ao pecado? Pecado esse que complica e permeia todas as nossas relações nesse lado da eternidade? Eu creio que não, né? Então, um conceito muito interessante que eu aprendi enquanto li um livro chamado Sex and the Single Girl, que ele não tem tradução em português. O nome do livro é Sex e a Garota Solteira. Ele foi escrito pela doutora Julie Slattery. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, né? Ela compartilha um fato muito interessante sobre essa questão do conhecimento e do nosso desejo por nos relacionar. O livro, ele está em inglês, então as traduções que eu trouxe aqui foi eu que fiz. E ela tem um ministério chamado Authentic Intimacy, que é intimidade autêntica, para as irmãs que tiverem mais facilidade com o inglês. Ela tem podcasts, tem recursos online, e ela fala sobre essa questão. Ela é uma psicóloga cristã e ela vai tratar sobre essa questão de sexualidade numa visão cristocêntrica, né? Então, para as irmãs que gostarem desse tipo de conteúdo em inglês, eu recomendo. Enfim, nessa parte específica, onde ela trata sobre o sexo é uma brilhante metáfora de uma verdade profunda, ela comenta o seguinte, palavras da autora, né? Por baixo da sua sexualidade está o impulso e o desejo de ser conhecida e amada. Deus criou você como um ser sexual para que você pudesse entender o que significa ansiar, desejar e almejar a unidade íntima. Sua sexualidade nunca foi concebida para ser um desejo fisiológico isolado que expressa a parte do resto de quem você é como mulher. Você anseia compartilhar seu coração, alma e corpo com outra pessoa porque Deus fez de você uma mulher profundamente relacional e espiritual. Sua maior necessidade de intimidade, porém, é conhecer o Deus que a criou. E ela vai falar sobre essa necessidade de sermos conhecidas, e isso ser principalmente conhecidas pelo Deus que nos criou, em versículos bíblicos, né? E ela vai relacionar que a palavra usada em hebraico para falar que os casais se conheceram, né? Que na Ara vai ser traduzida como coabitar ou coabitaram, é a palavra hebraica que seria iada, né? Então, lá em Gênesis 4:1, tem coabitou o homem com Eva, coabitou, no caso, iada, o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu. Também tem lá em Gênesis 4:17, e coabitou iada, Caim com sua mulher, ela concebeu. E daí tem também em Gênesis 4:25, né? Tornou Adão a coabitar Iada com sua mulher e ela deu à luz um filho. E daí ela vai frisar no livro dela. Iada literalmente significa conhecer profundamente ou intimamente. Essa palavra hebraica, Iada, está no Velho Testamento mais de 940 vezes. Na maioria das vezes, a palavra iada não está se referindo ao sexo, mas é usada para descrever intimidade com Deus, tanto a dele conosco como a nossa com ele. E aqui estão alguns exemplos, e ela vai usar outros exemplos dessa palavra, né? Então, lá em Salmo 139, nós temos: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me iada.
me conhece profundamente, né? Em Provérbios 3:6 tem reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o, Iada, o Senhor em todos os teus caminhos, né? Então reconhece o Senhor profundamente em todos os teus caminhos. E em Êxodo 33:12, quando Moisés está falando com o Senhor, né? Tem lá, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Esse conheço-te vai ser o Iada. Eu te conheço, eu te, Iada, pelo teu nome, eu te conheço profundamente e intimamente, né? Então, a metáfora, ela é uma figura de linguagem que atribui sentido através da comparação, né? Logo, o casamento, ela é uma figura terrena do nosso relacionamento com Deus. O casamento, ela é uma figura terrena e passageira, vale lembrar, né? O que que esse conhecimento de que essa mesma palavra usada para a intimidade de um casal prefigura a intimidade que Cristo tem e quer ter com a gente mudou para mim. Mudou a questão de eu já perceber que eu não preciso estar casada para ser intimamente conhecida e amada. Cristo já tem isso comigo e quer que eu tenha isso com ele, né? Então, vale a pena lembrar que o casamento é uma belíssima metáfora, mas ela é uma metáfora terrena e passageira, né? A gente vai ver isso lá em Mateus 22:30, né? Na ressurreição não existirá o casamento, por isso que é uma figura passageira. Lá em Mateus 22:30 nós temos que, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Então, não haverá necessidade de casamento, já que as metáforas, as figuras, elas não são necessárias quando nós estivermos vivendo a realidade do casamento eterno com Deus. Nós, igreja, noiva, com Ele, o noivo, o amado, que nos ama e nos conhece de modo completo, que nos guiada de modo completo, né? E eu vou citar, provavelmente, alguns livros que foram leituras que me trouxeram reflexões que me ajudaram a fazer esses recortes, né? Então, outro livro que eu vou citar, esse em português, é o Cartas à Minha Amiga Solteira, Conselhos Bíblicos para Fortalecer o Coração, da Prisca Lessa. A autora, ela fala, né, que lá na eternidade nós viveremos a realidade perfeita e desejável do casamento com Cristo. Uma mulher solteira que encontra em Cristo alegria e contentamento para desfrutar sua solteirice dá testemunho da realidade vindoura. Então, minhas irmãs, quão reconfortante para você é saber que Cristo lhe conhece completamente. Esse é o relacionamento mais real, vulnerável, fiel e completo que você vai ter por toda a vida. E por vir, né? O estado do casamento ele é passageiro e realidade somente deste lado da eternidade. O laço espiritual com Cristo ele é superior ao terreno estabelecido pelo casamento. Não me entenda errado, ainda assim o casamento não deixa de ser desejável para alguns de nós, mas devemos entender que ele não é um fim em si mesmo. Ele aponta para Cristo, né? E devemos nos lembrar, claro, da primeira pergunta do catecismo, onde nós encontramos qual é o fim supremo e principal do homem, e o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, se o nosso fim é gozar a Deus e conhecê-lo para sempre, nos alegrar nele, sermos conhecidas por ele, o casamento, ele não é fundamental. Deus é fundamental. Glorificar e se alegrar nele não está condicionado a um casamento. Casamos ou permanecemos solteiras para a glória de Deus. E é possível glorificá-lo nas duas realidades. Também é possível desonrá-lo nos dois extremos, ou casadas ou solteiras, né? Tratemos então das dificuldades encontradas no período da espera. Então, com relação
as idolatrias, né? Existe muito essa questão da idolatria do casamento, ou até da idolatria da solteirice também pode existir, né? Bem, uma das primeiras dificuldades desse período de espera que eu listei aqui seria a questão da idolatria. E em se tratando de idolatria, nós podemos falar da idolatria da solteirice, assim como da idolatria do casamento. E uma definição interessante de idolatria, de uma leitura que eu tenho feito recentemente, é da autora Elise Fitzpatrick, que ela escreveu Ídolos do Coração, né? Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela cita que os ídolos não são apenas estátuas de pedra. São amores, pensamentos, desejos, anseios e expectativas que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. São as coisas nas quais investimos nossa identidade. São aquilo em que confiamos. Os ídolos nos levam a desconsiderar nosso Pai Celestial em busca daquilo que imaginamos precisar. Nossos ídolos são nossos amores distorcidos. Tudo que amamos mais do que amamos a Deus, as coisas em quem confiamos para nossa justificação, para nos tornarmos aceitáveis. E infelizmente nós fazemos isso com muita frequência. Crer que precisamos de algo mais do que precisamos de Deus. Cremos que um casamento é o que precisamos para nos sentirmos completas, que um cônjuge vai realizar todo esse anseio por ser compreendida, amada e conhecida, que já vimos na primeira parte que não é sobre isso, né? Já somos plenamente conhecidas e devemos nos esforçar para conhecer o nosso Deus. Acho interessante quando a autora chama a atenção para em como esses ídolos que frequentemente erguemos, nós confiamos nele para a nossa justificação. E é importante lembrar que um casamento não é o que vai lhe validar como uma mulher, ou como uma mulher mais valorosa, ou como uma mulher mais santificada. Um casamento não vai justificar você diante de Deus. Deus, através da sua obra salvadora com Cristo, já nos justificou. Só que aí está outra questão. Sabemos que somos justificados diante de Deus através de Cristo, mas o problema às vezes está no olhar dos outros, no nosso temor de homens. Muitas vezes tememos mais a maneira como somos percebidas pelos nossos irmãos, pela sociedade, do que como somos percebidos pelo próprio Deus que nos criou. Cuidado com isso. Esse tipo de pensamento, ele pode nos levar a tomar decisões precipitadas ou nos impedir de viver contente com o que Deus nos dá ou deixa de nos dar. É importante ter cuidado com isso para não entrarmos num relacionamento qualquer só por carência ou não nos vermos nos apressando para estar num relacionamento e depois sair magoadas porque é isso que esperam que nós façamos. Porque você é jovem, porque você é tão legal, como é que você está solteira? Né? E não é sobre isso, é sobre agradar a Deus e não quem está próximo. Não os nossos familiares que às vezes nos pressionam, ou os nossos irmãos em Cristo que podem vir a nos pressionar, né, de alguma maneira. Outra angústia que eu elenquei aqui seria a questão da solidão. Outra grande angústia é essa questão de pensar que se eu não casar, vou morrer sozinha, preciso ter filhos, preciso constituir família. Esses pensamentos são muito comuns, né? E a própria Bíblia fala lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12, né? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só não se aquentará. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Bem, não deveria ser surpresa para nós que um Deus relacional nos criou para sermos relacionais. Só que isso não se limita ao casamento. Até mesmo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai falar que a solteirice
não só é algo bom, como é algo desejável. Em 1 Coríntios 7:8, o apóstolo Paulo escreve: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo afirma que a solteirice é algo bom e não ruim. Estar solteira não significa estar sozinha. Não estamos sozinhos com um Deus que sustenta o universo na palma da mão, regendo a nossa vida, muito menos quando esse Deus nos fez parte de um grande corpo representado pela família da fé. É interessante lembrar uma afirmação do pastor Augusto Nicodemos numa palestra que ele está falando, acho que não é BD, que tem no YouTube, que ele frisa que os laços espirituais eles são maiores e mais importantes do que qualquer laço terreno estabelecido pelo casamento, né? Ou de qualquer laço de sangue estabelecido nessa terra, né? Já somos um com Deus e os nossos irmãos em Cristo. Então, tem espaço para você não ser sozinha na família da fé. Se achegue à família da fé, procure mulheres piedosas mais velhas para caminhar junto de você. Quanto à questão do preciso ter filhos, quero ser mãe, a Bíblia também nos faz promessa com relação a isso, né? Esse é um desejo legítimo, esse é um desejo bom, mas Deus não nos prometeu filhos. E Ele é um Deus que vê os solteiros e que promete coisas excelentes aos solteiros fiéis, como podemos ver lá em Isaías 56, de 3 a 5, né? Lá Deus está falando, através de Isaías, não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Bem, aqui nós vemos a fidelidade do nosso Deus, e que essa fidelidade ela é mais excelente do que filhos e filhas. Escolher a Deus aquilo que lhe agrada e viver de acordo com a sua aliança nos garante um nome eterno e algo melhor do que filhos e filhas, presença dele, né? Uma presença na casa dele eternamente. Outra coisa que pode nos afetar durante a espera é a questão da baixa estima. E eu não sei vocês, mas eu já sofri com isso, né? Durante a espera, você pode se questionar coisas como: será que eu sou interessante o suficiente? Será que eu sou bonita o suficiente? Será que eu tenho algum valor ou algum atrativo suficiente para estar em um relacionamento? Bem, o nosso coração, ele é incrivelmente, profundamente enganoso. Se nós olharmos bem, nós vamos perceber que tanto os narcisistas quanto pessoas com complexo de inferioridade são muito centradas em si mesmas. Nós devemos combater o orgulho, seja ele nas qualidades, para o narciso, ou nos defeitos, na questão da autopena. Devemos lembrar que fomos compradas por um alto preço, que temos valor para além da nossa casca, e como está lá em Provérbios 31:30, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então é necessário que nós tenhamos um olhar sóbrio diante do espelho, né? Não estar tão focada nos defeitos ou tão cheia das nossas próprias qualidades. Então, é importante que Deus nos mostre quem nós somos, que nós não somos só essa casca. Outra questão que também pode incomodar nesse lado da eternidade é a questão da pureza, né? E já comentamos que por sermos criaturas de um Deus relacional, não é surpresa que desejamos um relacionamento. Paulo, ao falar sobre o casamento para a igreja de Coríntios, ele cita que é melhor casar do que abrasar-se. Lá em 1 Coríntios 7, do 8 ao 9, Paulo exorta, né? Digo, porém, aos solteiros e a viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu.
Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Sabemos que o desejo sexual ele foi concedido por Deus. Deus ordena que os homens se multipliquem, ele concede um meio para que isso ocorra, no caso o sexo, e ele designa um local para que o sexo se desenvolva, né, que é dentro da aliança do matrimônio. Nossa vida sexual, ela deve estar sujeita a Deus, assim como todas as áreas da nossa vida. E me respiro à vida sexual de solteiras e casadas. Nesse lado da solteirice, a nossa vida sexual tem a ver com a sujeição dos nossos desejos à vontade de Cristo, no caso, a abstinência da atividade sexual, e tratar o nosso namorado ou pessoa que estamos conhecendo com a intenção de casar com toda pureza. Se tratando de pureza, é quase impossível não pensar sobre pureza sem falar de limites. E geralmente nós queremos saber de limites para poder andar em cima deles, né? Se é para beijar, se não é para beijar, se deve se namorar adotando um sistema de corte ou não. Isso tudo daria uma outra comunicação, né? Mas existem várias opiniões sobre a questão do namoro, sobre essa categoria de relacionamento que não está na Bíblia, mas existe e é bem estabelecida como uma prática cultural nossa, né? Então, sobre isso, eu aconselho a você que está num relacionamento ou desejosa por um relacionamento, ou até conversando com alguém para talvez entrar em um relacionamento, que você primeiramente tenha a perspectiva certa, né? A perspectiva certa é importante para se iniciar ou até permanecer num relacionamento. Se você não vai desenvolver o relacionamento de namoro ou esse possível relacionamento para conhecer alguém com o objetivo de casar, não comece. E até o relacionamento do namoro, ele é um relacionamento que exige sobriedade. Os relacionamentos de namoro eles foram feitos para acabar. É bom que se acabe em casamento ou que se acabe antes de um mau casamento. Pare um pouco para pensar que a menor parte de um casamento vai ser a questão da intimidade física ou do sexo, do beijo, das carícias. Você vai dividir a vida com aquela pessoa, então você precisa conhecê-lo. O namoro e a espera é um momento para você estar de olhos bem abertos, você estar atento aos defeitos, às dificuldades, às qualidades, até porque depois do casamento é o momento de aceitar que aqueles são os defeitos e as dificuldades que você vai enfrentar para o resto da vida, aqui desse lado da eternidade, né? Então, se conheçam, não se isolem, chamem pessoas para caminhar com vocês, façam perguntas, façam perguntas. Tem várias listas aí na internet de perguntas, de recursos com perguntas para fazer antes de casar, né? Conversem, não deixem de perder esses momentos para desenvolver uma amizade, porque essa vai ser a maior parte do casamento, eu creio, né? A amizade, esse relacionamento que vai ter a parte da intimidade física, claro, mas não é só isso. E aqui também eu faço uma ressalva para as irmãs que, porventura, podem não sentir desejo sexual, vontade de se relacionar com outra pessoa, ou até sofrem com desejos por pessoas do mesmo sexo. Minhas irmãs, os seus desejos ou a falta deles também devem estar sujeitos a Cristo. Cristo também é suficiente para vocês. Ele tem providência para resistir aos desejos por pessoas do mesmo sexo e também providência para confirmar o dom do celibato, né? Em todo caso, é importante que se procure conselho de irmãos fiéis, o auxílio pastoral de uma igreja fiel à palavra, que Deus nos ajude a encontrar nele e nele somente tudo que nós precisamos. Por fim, uma última dificuldade aqui listada é a questão de manter a fé em Deus, a questão do contentamento, né? Essa questão de manter a fé em Deus, ela pode ser um pouco difícil nesse período da espera. Manter a fé em Deus tem a ver com contentamento e satisfação nele,
o que acontece é que muitas vezes, em se tratando de estar contente ou estar satisfeito, a ideia que nós temos na cabeça é que nós precisamos sair de um estado ruim para um melhor, né? Quando o que Deus nos chama é para estarmos satisfeitos nele, mesmo em meio a qualquer dificuldade que possamos enfrentar ou estar vivendo. Ele nos chama para ser contentes onde nós estamos, não para ser contentes quando ele realiza algo na nossa vida, né? Nós vemos lá Paulo tratando com os filipenses sobre o seu contentamento em Cristo, em Filipenses 4, de 10 a 13, ele vai falar, né, agradecendo a ajuda recebida. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, aqui nós temos que Paulo, ele agradece a ajuda recebida da igreja de Filipos, mas ele ainda assim reconhece que Deus é suficiente mesmo na pobreza. Ele consegue se alegrar em Deus, mesmo em uma situação adversa. É isso que nós vemos aqui. Sentir fome não é uma situação agradável, mas Deus é suficiente até nas situações desagradáveis. Assim como estar solteira pode não ser muito agradável para você, mas Deus é suficiente para esse período de espera ou para esse período que pode se estender até que ele venha, né? Eu acho interessante lembrar que o contentamento também, ele não tem a ver com apatia. Podemos ser satisfeitas em Cristo e almejar outras coisas. Entenda que não é sobre Deus é soberano, ele é tudo que eu preciso, não posso desejar mais nada, nem pedir mais nada, porque ele já é suficiente, então eu não vou mais nem pedir para casar, porque ele já sabe o que eu preciso. Contentamento, ele tem a ver com reconhecer que Cristo está presente mesmo nas nossas situações adversas, que ele é soberano e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Reconhecendo isso, nós podemos entregar a eles as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos, o que nós sentimos que precisamos e podemos colocar isso diante dele, dando ação de graça pelo que ele nos tem dado, né? Então, reconhecendo que de Cristo vem toda boa dádiva, nós podemos comunicar a ele o que nós necessitamos. O contentamento, ele é muito linkado com o que adoramos, né? Com as nossas afeições, com o que nós desejamos. Mas essas nossas afeições desordenadas, elas podem vir a nos afastar de Cristo, né? No livro Paixão e Pureza, Aprendendo a Deixar Sua Vida Amorosa sob o Controle de Cristo, a Elizabeth Elliot, ela fala sobre essa questão das afeições desordenadas, né? Querer muito uma coisa a ponto disso tomar o lugar de Deus. Ela fala, no capítulo intitulado Afeições Desordenadas, à medida que eu ia me tornando mulher e começava a descobrir o que havia em meu coração, vi com muita clareza que de todas as coisas difíceis de governar, nada era mais difícil do que a minha vontade e minhas afeições. Focar nas nossas afeições, ela nos faz viver olhando para baixo. E olhar para baixo quer dizer olhar para tudo que está aqui nessa terra, tudo que está debaixo do sol. E isso só nos traz desesperança. Nossa vida, ela só tem sentido e ela só é contente quando nós olhamos para cima, quando focamos no que está acima do sol, no que é eterno, no que é incorruptível. Por mais que seja tentador, não gaste sua vida almejando algo que é passageiro. Foque em quem é eternamente desejável. No caso, Deus, para que todas as outras coisas lhe sejam acrescentadas
no tempo e da maneira certa. Em se tratando dessas agonias e dessas angústias, e a resposta para todas elas está em Deus, né? Nós podemos falar também nas oportunidades que se encontram nesse período, né? Não foque só nas dificuldades. Às vezes nós vivemos imersas nas dificuldades e não percebemos as grandes bênçãos que podemos desfrutar nessa fase da vida que vivemos. Primeiramente, é tempo de servir a Deus, né? A primeira coisa que eu elenquei aqui foi tempo para servir a Deus. Não seja egoísta. Uma tentação comum dos nossos tempos é de vivermos para nós mesmos, né? Somos tentados a valorizar e viver por nossas conquistas pessoais, quando Cristo nos chama para viver olhando além de nós mesmos. Devemos lutar contra a tentação de sermos egoístas e buscarmos apenas os nossos próprios interesses. Eu gosto muito dessa citação da Prisca Lesca no livro que eu já citei aqui, creio que é Cartas à Minha Amiga Solteira, né? Ela comenta o seguinte sobre viver para si mesma, em contraste com o nosso chamado para servir o Senhor em qualquer circunstância. Ela fala o seguinte: ser solteira não é um tipo de licença premium para viver para si mesma, buscando seus próprios interesses, mas um chamado para servir a Deus de uma forma distinta daquela que você serviria na condição de esposa e posteriormente mãe. Se você pretende permanecer solteira para aproveitar sua liberdade e independência, exorto-a a ler aquilo que o Senhor declarou ao seu povo de Israel por meio do profeta Isaías. Em Isaías 54:5, Deus fala: o teu Criador é o teu marido. O apóstolo Paulo confirma essas palavras em 1 Coríntios 7:32, ao dizer que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor, em como agradá-lo. Portanto, ser solteira não significa viver livre para agradar a si mesma, mas viver livre para agradar a Deus. Quer se case ou permaneça solteira, você prestará contas a Deus quanto à maneira que usou os dons que ele lhe concedeu. Se o Senhor liberou das responsabilidades do matrimônio, então você prestará contas acerca da maneira como investiu o tempo e a liberdade que ele lhe deu. Então, quando a Bíblia fala que o solteiro deve cuidar das coisas de Deus e o casado cuidar para agradar o cônjuge, isso quer dizer que nós temos mais tempo do que os nossos irmãos casados para cuidar das coisas de Deus, para cuidar das coisas da casa de Deus. Então, olhe ao seu redor. A sua igreja, ela tem necessidades. A sua comunidade local, ela pode ser abençoada com o seu serviço. O que você está esperando para se envolver? Para colocar a mão na massa? O que você está esperando para poder discipular, para poder ajudar no ministério infantil, para poder servir com seus dons e talentos? Ou até para ir atrás de descobrir que dons e talentos são esses, né? Porque você é capaz de fazer algo assim para a obra de Cristo. Outra coisa que nós temos uma grande oportunidade de fazer durante esse período de espera é investir em crescimento espiritual e pessoal. Essa é outra coisa muito importante, né? E eu não sei vocês, mas com o passar do tempo, eu fui percebendo quanto tempo eu costumava ter e percebendo como eu não sabia usá-lo, né? Ainda luto para aprender a administrar o tempo de maneira sábia, só que quando eu era criança, eu tinha tempo para brincar. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha tempo para ler por lazer. Quando eu estava na faculdade, eu tinha mais tempo para ver os meus amigos. E agora, trabalhando, parece que me falta tempo para fazer exercício, para dar conta de todas as demandas do trabalho e etc. Claro que tudo é uma questão de saber administrar o tempo, né? Só que essa é a impressão que eu tenho, que ao passar a fase da vida, o tempo vai encurtando, ou as demandas pelo nosso tempo, elas só aumentam. E isso não vai ser diferente quando você se casar, se você se casar. Então, o tempo de espera, ele é um tempo precioso que você tem para investir nas disciplinas espirituais. Provavelmente, quando você estiver ocupado com os cuidados do lar, de um marido, de filhos, você vai sentir falta do seu tempo a sós com Deus. Tem uma citação
interessante do C.S. Lewis, que ele comenta o seguinte: seja boa, doce menina, e não se esqueça de ser o mais inteligente que puder. Deus não detesta menos os intelectualmente preguiçosos do que qualquer outro tipo de preguiçoso. Isso foi o C.S. Lewis falando sobre como o cristianismo ele deve ocupar todo o nosso ser, inclusive o nosso cérebro. Né? O nosso Deus, ele é um Deus que se revelou através da palavra. Somos parte de um povo que lê e busca o conhecimento desse Deus que se revelou a nós através de um livro. Então, como o Lewis comenta, ser intelectualmente preguiçoso ainda assim é ser preguiçoso e condenável. Né? Nós devemos estar aptas e cheias do conhecimento da razão da esperança que existe em nós. Lembremos lá de 1 Pedro 3,15, onde fala: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Bem, então, o tempo de espera ele deve ser sim frutífero, espiritualmente, pessoalmente e também profissionalmente. Por que não, né? Você não sabe se Deus vai lhe abençoar com um casamento onde você possa se dedicar somente aos cuidados do lar. Talvez você não tenha essa vocação para cuidar somente do lar. E Deus nos deu diferentes dons e talentos que podem fazê-lo conhecido através da nossa atuação profissional. Então, estude, se profissionalize, se especialize, mas não deixe isso tomar conta do seu coração como um todo, né? A gente aprende na Bíblia, em Colossenses, que tudo quando fizerdes, em Colossenses 3, 23 e 24, né? Tudo quando fizerdes, fazei de todo coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, se você tem tempo para estudar, para se especializar, se você tem uma profissão, faça de todo coração, para a glória do Senhor, porque as ferramentas que você adquire agora na espera serão úteis sim para quando você casar, serão úteis sim para ajudar a educar seus filhos e para o restante da sua vida. Principalmente essas são as grandes oportunidades do período da espera. Você tem mais tempo para servir a Deus, glorificar a Deus e ajudar a igreja. E você tem mais tempo para investir em crescimento espiritual e profissional. E eu elenquei aqui, por fim, algumas maneiras de ajudar a sua amiga solteira, né? Porque se você não está desse lado da solteirice, se você já casou, às vezes você pode esquecer dessas agonias pelas quais você já passou e está aumentando a agonia das seus irmãos que estão na espera, né? Bem, então, primeiramente, não pressione a sua amiga para estar em um relacionamento, ou não adicione as pressões que rondam as pessoas solteiras. Entenda que ter uma opinião é diferente de ter que dar essa opinião. Ter uma opinião, nós temos uma opinião sobre tudo, né? Mas isso não quer dizer que você tem que necessariamente compartilhá-la. Por quê? Vocês já ouviram aqui, acabamos de falar sobre as dificuldades que rondam a cabeça de uma pessoa solteira, a questão das idolatrias, do medo da solidão, da baixa estima, da dificuldade para manter a fé, etc. Então, não adicione o peso das suas palavras a essas pressões já existentes, né? Troque afirmações como: fulana, você é tão maravilhosa, eu não entendo como você está solteira, mas você é tão inteligente, você é uma menina tão temente a Deus, como é que você está solteira? Troque isso por afirmações como: minha irmã, eu dou glória a Deus pelo seu serviço e a sua disponibilidade em viver a igreja. Eu fico muito feliz de ver você dedicada no serviço. Olha, o seu zelo me incentiva a buscar mais a Deus. Seja uma encorajadora, não uma desencorajadora,
Outra maneira que você pode ajudar a sua amiga solteira é orando por ela. Ore antes de alcovitar ou empurrar essa pessoa solteira para outra pessoa. Ore pela vida dela. E não só isso, se interesse pela vida dela. Conheça essa pessoa. Caminhe junto dela. É importante caminhar juntos. E eu me refiro a essa questão de empurrar uma pessoa solteira para outra, porque esse é um movimento muito comum nas igrejas, né? Quando duas pessoas solteiras estão se aproximando e demonstrando interesse uma pela outra, por vezes a atenção e a pressão dos irmãos em Cristo pode gerar engano, pode gerar pressa e pode atrapalhar esse processo de conhecimento. Então você viu que tem dois solteiros ali se conhecendo, ore por eles, peça a Deus sabedoria para que eles possam se conhecer e, sendo da vontade de Deus, que eles glorifiquem a Deus mais juntos do que separados, que esse relacionamento venha a frutificar, né? E posteriormente caminhe junto com eles, esteja junto com eles, abençoe a vida deles. Mas não fique somente pressionando ou apressando seus amigos para entrarem no relacionamento, porque você também quer que eles estejam no relacionamento. Outra coisa que você pode fazer para a sua amiga solteira é ajudar ela a lembrar que Cristo é suficiente. A caminhada desse lado da eternidade não é fácil. Em alguns momentos estamos mais fortes, em outros mais fracas. Em alguns momentos estamos mais atentas para quem Deus é e o que Ele faz nas nossas vidas. E outras vezes deixamos que as nossas afeições tomem conta da nossa razão. Amigas leais e aptas a nos ferir com a palavra são essenciais na caminhada. Amigas que nos redirecionem novamente para Cristo. Amigas que mostrem que, às vezes, o foco da nossa vida tá mudando de Cristo para nós mesmos e chamem a nossa atenção e nos chamem de volta à razão. Elas são muito preciosas. Também, o que você também pode fazer é alerte sobre possíveis perigos de um relacionamento de forma bíblica, né? Às vezes nós nos enredamos de tal maneira com o pecado que passamos a aceitar coisas que são inaceitáveis diante da palavra de Deus. A solidão ou a busca cega por um relacionamento, na solidão ou na busca cega por um relacionamento, alguns de nós podem se colocar em uma situação de julgo desigual ao se relacionar com um descrente ou até flertar com essa possibilidade. Algumas podem correr o risco de entrar em um relacionamento abusivo, e esses, infelizmente, são perigos que nós corremos vivendo nesse mundo caído, né? É importante, para além de conhecer a sua amiga, você conhecer com quem ela se relaciona. Fazer perguntas importantes, como por que ela se interessou por esse rapaz? Por que você se interessou por esse rapaz? Né? Quais são os frutos de salvação que você consegue perceber na vida dele? Quais são as características de um marido cristão que você busca? E você encontra elas nesse rapaz? Esse rapaz, ele é envolvido no serviço da igreja? Esse rapaz, ele lhe incentiva, ele lhe desmotiva na caminhada cristã? Ajude a sua amiga a pensar com clareza nessa fase de conhecer outra pessoa. Bem, meus amigas, eu falei várias coisas, né? Eu espero que tenha feito sentido. Finalmente, esse foi o recorte que eu trouxe para nós refletirmos sobre a questão da espera do amado. Lembrando que o nosso amado maior já chegou, ele já é conosco, ele é Cristo, que nos conhece profunda e intimamente e deseja ser conhecido por nós, né? Ele deve ser o amado por quem nós mais ansiamos e desejamos. Nós também tratamos sobre as dificuldades e angústias da espera. Podemos constatar que o entendimento correto de quem Deus é, ele soluciona essas angústias. Falamos também sobre maneiras de como a espera deve ser frutífera e ativa. Devemos estar contentes em Cristo e produtivas na espera, seja servindo, aprendendo ou glorificando a Deus no trabalho. Encerramos também aprendendo a encorajar e abençoar as nossas amigas que esperam. Depois de tanta espera, eu espero ter sido útil ao reino e a vocês, servindo através das reflexões que Deus me proporcionou através das leituras que fiz. Né? Foi um prazer estar com vocês e até a nossa mesa redonda virtual, não é isso? Que Deus nos abençoe e nos ajude a esperar sua volta
casadas, solteiras, em qualquer fase da vida, né? Então é isso, meus irmãos. Um grande abraço. Muito bem, que alegria podermos ouvir verdades tão simples, tão singelas, mas que quando a gente põe na nossa vida prática, elas se tornam tão modificadoras da nossa forma de agir, não é verdade, minhas irmãs? Vamos continuar falando sobre essa temática agora aqui na roda de conversa. Vai ser um momento muito bom. Vocês estão na companhia aí da palestrante que vai conversar com vocês sobre a temática. Tirem suas dúvidas, façam comentários sobre o que vocês gostaram, o que vocês acharam interessante, as dificuldades de vocês nessa área. A gente vai ter aí moças diferentes, mulheres de diferentes partes do Brasil, né, e até de fora. E é uma boa oportunidade de comunhão, né, de ajuda mútua, né? Então, fiquem ligadinhos aqui no chat, clica aqui no link que eu acabei de colocar no chat, para que você possa ser direcionada lá para a sua sala virtual, para você poder ter essa conversa com a palestrante Ilza Passos e a monitora de vocês, que vai ser a Duda Lima, tá bom? Deus abençoe, um abraço em todas. A gente não pode, né? O evento é todo virtual, mas a gente fica com aquele desejo de poder saber se você foi abençoado. Então deixa um comentário aqui depois, ou então lá na roda de conversa, compartilha. Se você foi abençoada por esse dia de hoje, por esse dia de evento, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal do Graça e Agrado. Isso vai até ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo na internet, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te encoraje, que Deus te anime e que você sinta o amor que é o maior de todos e é o mais profundo de todos, que é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Uma excelente noite, uma excelente roda de conversa daqui a pouco e até amanhã no nosso encontro, onde a gente vai falar sobre outras temáticas. Fica com a gente durante essa semana, vai ser muito enriquecedor. Então, Deus abençoe, tchau, tchau, até a próxima!